noite! Boa noite, muito boa noite! Começando aqui mais uma livezinha, mais uma noite aqui ao vivo. Oi, oi! Que coisa boa de te ter aqui! Tô bem feliz. Esperar mais um segundinho aqui. Vamos ver se entra mais alguém. Vai aprender a fazer vestido hoje, Tauana? Vamos lá, então. Deixa eu me apresentar. Vamos lá. Olha, tu tem no sangue, né? Como diz a avó. Vamos lá. Então, muito boa noite. Eu sou a Valéria Oliveira, eu falo sobre moda e hoje aqui a gente vai falar sobre modelagem. A gente vai aprender esse vestido aqui. Deixa eu mostrar. Opa! Aí. Dá pra ver bem, né? A primeira coisa, né, sempre que eu vou começar a falar aqui sobre o modelo, né, a gente sempre fala sobre a interpretação. O que é a interpretação? É a gente olhar para o desenho, olhar para a peça, né, e entender o que a gente tem que fazer para chegar nesse resultado, tá? Então, nesse modelo aqui, a gente tem, né, um modelo bem amplo, né, com bastante volume, e ele é feito em camadas de franzido. Então, a gente tem uma primeira camada lá do busto, né, outra camada e outra camada. Mas isso, né, a gente pode fazer em quantas camadas quiser, tá? Depois eu vou explicar aqui certinho. O que a gente tem mais nele, ó? Tem um decote bem mais afastado, tá? Redondinho. Essa manga aqui é uma manga bem legal, que ela não é a manga normal, né? Que a gente conhece, que prende aqui na cava, tá? É a extensão do corpo. Então, é bem legal, é uma manga diferente pra gente fazer. E aqui nas costas, ele também tem essas camadas, né? E tem uma abertura, tá dando pra ver? Acho que tá meio fora de foco, parece. Mas vamos lá, tem uma abertura ali nas costas, tá? Que é pra facilitar, então, né, da cabeça passar, tá? E ele tem um babadinho aqui na ponta da manga também, se a gente quiser fazer. Olha ali. O babadinho. Parece que tá meio fora de foco, né? Tá dando pra ver bem a imagem? Bom, vamos lá então. Pra gente começar esse modelo, tá assim? Ai, que bom, então tá. Pra gente começar esse modelo, Tauana, eu não sei se tu tem, tá? Mas deve ter por aí alguma basezinha, né? De corpo, tá? De blusa. Então, a gente sempre começa em cima de uma base, tá? Nesse nosso modelo aqui, ele é igual, olha só, para os dois lados, né? Lado esquerdo, lado direito é igual. Então, a gente pode copiar essa basezinha do corpo, tá? Que é aquela, né, que vai dizer se é o tamanho 36, se é o tamanho P, se é o tamanho M, tá? Alguma base que a gente chama que vai representar esse corpo, tá? Então, ele vai ser mais ou menos assim: decote, ombro, cava,
centro da frente, cintura e lateral. Essa aqui é a nossa basezinha da frente. E aí ela vai ter uma pence aqui na cintura, com certeza, tá? E ela vai ter uma pence ou aqui no ombro, ou uma aqui, ou uma aqui, na lateral. O que a gente tem que fazer, tá? Para esse modelinho aqui. Caso a tua base, tá? Tenha uma pence aqui em cima ou aqui na lateral, a gente tem que trazer ela para baixo, tá? Jogar essa pence para cá. Por quê? Porque esse nosso modelo, ele não tem pence nenhuma. E o primeiro recorte dele, né, passa, ó, logo abaixo do busto, tá? Então, a gente não tem ajuste nenhum, porque é uma peça ampla. Olá, Yasmin! É uma peça ampla, a gente não tem ajuste nenhum. Então, caso a tua base tenha uma pence em cima ou uma pence na lateral do busto, a gente precisa eliminar ela, tirar fora, tá? E a gente só vai usar essa parte superior, que é da base. O resto, a gente não vai precisar utilizar base, tá? Então, se tiver a basezinha aí, né, a gente vai precisar, então, tirar essa pence fora. Como é que é? Vamos lembrar. Se a minha base tem uma pence na lateral do meu corpo, eu preciso trazer ela para baixo, tá? Como é que a gente traz? Corta um lado da pence. Olá, olá, boa noite. Corta um lado da pence de onde eu quero que ela venha e um lado da pence de onde eu não quero mais ela, tá? Então, vou cortar um lado de onde eu quero que ela venha. Eu quero que ela venha para a parte de baixo do meu corpo. E não quero mais ela aqui. O que eu vou fazer agora, ó? Cruzo, tirei esse volume daqui, da lateral do meu corpo, e ele veio aqui para baixo. Repara que já ficou mais amplo aqui essa parte de baixo, né? Então, a gente deixou sem volume aqui em cima e trouxe tudo para baixo, tá? Então, esse é o jeito de transferir pence da lateral para a cintura. Se a tua base só tem uma pence, que é essa da cintura, tu não precisa fazer nada, tá? Se a tua base tem uma pence aqui no ombro, a gente também vai eliminar ela e trazer aqui para a cintura. Então, olha só, decote, centro da frente, cintura, minha pence de cintura. Lateral do meu corpo, cava e ombro com a minha pence, tá? Então, eu vou... Olá, boa noite! Corto onde eu quero que ela venha e corto onde eu não quero mais. Lembrando que esse corte, olha só, eles precisam ficar ali, ó, grudadinho, tá? Quase despencando. Não quero volume lá em cima. Então, cruzo
as pences e o volume veio aqui para baixo, tá? Então, só pra gente entender em relação aos volumes, aqui em cima a gente não vai ter costura nenhuma de pence, nem no meu ombro, nem na minha lateral. Então, caso a minha base tenha pence em alguma dessas posições, eu preciso trazer para baixo, tá? Feito isso, a gente vai determinar o comprimento desse vestido, tá? Como é que a gente mede o comprimento desse vestido? Vamos pegar lá do ombro, vai passar pelo busto, contornando o biquinho do seio. Não vai aparecer o manequim inteiro, não vai. Mas ó, bem no cantinho do ombro com o pescoço, passa em cima do biquinho do seio, contorna e vai até o comprimento, tá? Lembrando que tu tem que tirar a medida ou na frente do espelho ou pedir que alguém te ajude, tá? Porque o que acontece? A gente tá tirando aqui, a gente se curva pra ver a medida e ela já se altera toda. A gente não consegue tirar a medida da gente mesmo, tá? Então, vamos definir que esse vestido tenha mais ou menos uns 90 centímetros, porque ele é bem alongado, tá? Ele é bem compridinho. Então, vamos dizer que ele tem mais ou menos uns 90 centímetros. E aí, em relação à nossa base aqui, eu não tenho mais pence lá em cima e não tenho pence aqui na lateral. O que eu preciso definir aqui em relação ao nosso modelo? Eu preciso definir onde vai passar o meu primeiro corte, o meu primeiro recorte. Ó. E ele passa logo abaixo do biquinho do meu seio, tá? Então, a gente vai medir essa altura ou olhar pelo ponto na pence, na base, tá? E definir, então, essa altura. Quem gosta, né, mais embaixo pode fazer mais embaixo, quem gosta mais em cima. Então, tu vai definir, né, essa altura, onde quer que passe esse recorte, tá? O meu biquinho do seio tá aqui. Eu vou passar ele, então, ó, um pouquinho abaixo do biquinho do seio. Eu vou fazer ele, ó, numa leve curva em direção à lateral, tá? A lateral tem que ser um pouquinho mais baixa que o meu centro. Por quê? Porque o vestido cai, ó, fica pra baixo. Se eu deixo a minha lateral mais pra cima do que o meu centro, ele vai formar um ângulo ao contrário, tá? Então, a gente tem que... Olá! A gente tem que fazer essa curva, tá? Olhando pra baixo. Levinha, tá? Levinha. Não é pra formar uma barriga, assim. É pra ser levinha essa curva, tá? E daqui pra baixo não me interessa, porque eu não vou usar a minha base. Então, eu só utilizo a minha base aqui pra essa parte de cima. Determinei, então, a altura desse meu corpinho, de onde vai passar o meu primeiro recorte, tá? E eu vou dizer que essa altura aqui, esse é o ponto de união do decote com o meu ombro, tá? Eu vou dizer, então, que essa altura aqui, só para nos facilitar, tá? O nosso vestido vai ter 90 centímetros, e eu vou dizer que desse ponto, então, até aqui, a gente tem 30, tá? Só pra gente não se perder na conta aí depois dos babados, tá? Então, eu vou dizer que essa altura aqui é de 30 centímetros. Agora, o que eu tenho que fazer mais nessa parte de cima aqui da base, que é só o que me interessa, tá? A gente vai afastar o decote, porque sempre que a gente fala de base, a gente tá falando do contorno do corpo, tá? Se é o contorno do meu corpo, é a forma mais externa, né? Mais o limite do meu corpo, tá? Então, o limite do corpo, olha só, tá aqui, bem grudadinho, para separar ombro de pescoço, tá?
E aqui, ó, eu desço para fazer o contorno para esse meu movimento. Então, para eu conseguir fazer esse movimento de uma forma confortável, né? Que eu me sinta bem, a gente limita, ó, nesse ossinho, tá? Para poder mexer o pescoço tranquilo. Então, o meu decote, ele vem até esse ossinho, sobe até esse ponto. Repara que são os extremos do corpo. Parte mais fechada do meu ombro com o meu pescoço, parte mais fechada aqui do meu centro. Esse é o centro do meu corpo e ele vem até aqui. Se eu subir mais, tipo, vai ficar ruim para eu me mexer, tá? Então, é o extremo do nosso corpo, tá? A base tá nesse extremo, é a parte mais externa do corpo, tá? Nesse extremo, né? Então, ela tá aqui. O nosso modelo, ele não é fechado assim, ele tem um decote mais aberto, é mais arredondadinho. Olha lá. Afasta, né, do pescoço. Olha como tem uma distância do pescoço e desce também um pouco aqui no centro, tá? Então, a gente vai determinar qual é essa distância, o quanto eu quero distante desse meu ponto. O quanto eu quero? Ah, eu quero que ele abra uns 3 ou 4 centímetros. Então, eu vou marcar aqui. E eu quero que ele desça, repara que ele abre mais do que ele desce. Então, eu quero que ele desça 1,5. Vocês vão colocar a medida que vocês quiserem, tá? Eu tô chutando aqui uma medida, mas vocês vão olhar aí pro corpo de vocês e como vocês querem esse modelo. Essa é a interpretação de vocês. Então, vou descer aqui 1,5 e vou retraçar esse decote. O que eu tenho que cuidar quando eu retraçar esse decote? Que essa curva fique suave, né? Porque aqui eu tenho uma medida e aqui eu tenho outra. Então, eu não posso vir reto assim, tá? Ó. Fiz assim. Isso vai achatar o meu decote, vai ficar feio, tá? Então, eu preciso retraçar, criar uma curva suave, juntando as medidas, ó. Uma medida maior lá em cima e uma medida menor aqui embaixo. Outra coisa muito importante é esse ponto aqui. Do mesmo jeito que a gente não pode criar uma barriga aqui, a gente não pode criar um bico aqui. O que acontece? Fazer isso, ó. Não pode, é errado. Esse ponto tem que ser o mais baixo. Repara que aqui eu tenho uma altura e aqui eu tenho outra. Tá dando pra ver? Tá, né? Então, isso é errado. Não posso fazer isso. Eu não posso criar uma barriga aqui, tá? Isso vai fazer toda a diferença na modelagem de vocês. Então, eu tenho que limitar que o meu ponto mais baixo é esse e daqui pra cima ele só sobe. Sobe para encontrar lá. Eu tenho que criar um ângulo, ó, de 90 graus aqui. Quem tem o esquadro, tá? Ou uma régua, pode posicionar nesse canto aqui e traçar assim, né? 1 centímetro, estender esse 1 centímetro como se realmente estivesse fazendo reto o decote, tá? Que é aqui, ó. E aí ele começa a subir. Porque não pode criar aquele bico. Senão depois, quando a gente espelhar, ele fica assim, ó. Uma bundinha, tá? E aí não pode. É feio, tá? Dá errado, fica um bico, tá? Então, mexi aqui no meu decote. Agora a gente vai pra manga, tá? Que é uma manga diferente de tudo que a gente já fez até agora aqui. Essa é uma manga que não é a manga no formato que a gente conhece da base, tá?
ela é uma extensão do corpo. Eu não sei se vai dar para ver aqui, mas quando eu falo uma extensão do corpo, significa que eu não tenho uma costura na minha cava. Eu não tenho um molde que separa corpo de manga. Não tem isso. É o meu corpo estendido. Ele vem em direção ao meu braço, tá? Então, olha só, eu não tenho costura aqui. Não sei se vai dar pra ver, tá? Mas não tem costura aqui. Então, a gente vai estender esse corpo, levar ele até criar a nossa manga. E aí, como é que a gente faz isso? Vai pegar aí a régua, tá? O esquadro. Vamos lá. Quem tem régua, quem tem esquadro, vai posicionar aqui pra fazer esse cantinho, tá? E aqui, ó, a gente vai levantar um pouquinho esse decote. O ombro, desculpa, tá? Vai levantar um pouquinho esse ombro aqui. Por que que a gente quer levantar? Porque essa cava, nesse formato aqui, é uma cava da manga normal. Uma manga ajustada que corresponde ao nosso movimento normal. E aquela cava ali, naquele vestido, não é assim. Ela é uma manga larga, o vestido todo, a peça toda é ampla, tá? Então, quando a gente sobe esse tanto, a gente tá aumentando esse tanto de cava, esse movimento, né? Que é pra não deixá-la justa, que é pra dar folga, tá? Olá, boa noite! Então, a gente vai subir aqui pra estender, tá? E a gente vai, olha só, jogar um tanto aqui pra fora. Qual é esse tanto? Eu sugiro de 12 a 15 centímetros, tá? Por que essa medida? É como se a gente estivesse medindo do ponto do ombro para criar esse comprimento de manga, tá? Então, para vocês saberem, mas não quero 12, mas não quero, 15, será que 12 ou 15 é muito ou é pouco? Mede do ponto do teu ombro, que tá aqui, para fora. Até onde vai vir essa manga, tá? Essa medida é o que corresponde aos 12, 13, 14 ou 15 ou 10 ou quanto tu quiser, tá? Não dá para ser muito mais do que 15, porque a gente precisa criar essa abertura aqui. E aí, se a gente estende muito, vai começar a deformar. A gente vai começar a prender, o braço não vai conseguir subir, ele vai travar. Exatamente porque a gente não tem essa curva de movimento, tá? Então, por isso eu sugiro entre essa medida, mas analisa aí. E aí, o que vai acontecer? Então, daqui pra cá, eu jogo uns 12, 13 centímetros. Esse ponto aqui, eu vou rebaixar, tá? Eu vou descer ele um pouco. E vou criar, ó, como se fosse uma curvinha aqui. Por que que eu rebaixo? Aqui eu subi. Aqui eu subi. E aqui eu desci. Isso é folga de movimento. Eu tô adaptando, interpretando. Olá, boa noite, boa noite. Eu tô adaptando o meu modelo, eu tô interpretando o meu modelo, que é um modelo mais largo, mais amplo, que não tem uma manga ajustada, tá? Então, eu tô subindo aqui para aumentar o espaço em cima do meu ombro e eu tô descendo aqui para ter mais folga aqui embaixo. Repara, se eu subo o ponto da minha cava, eu aperto lá embaixo na axila. E se eu desço o ponto da minha cava, eu tô deixando mais caído, né? Mais rebaixado, mais folgado, tá? Então, eu tô aumentando esse espaço. Então, é isso que a gente faz aqui. Sobe lá em cima, desce aqui, tá? E aí, a gente vai
juntar esses pontos. Essa curva aqui pode ser aí 3, 4, 5 centímetros, tá? Que tu vai medir ela daqui até aqui. O que que é essa curva? É esse tanto aqui de baixo, olha só. A manga tá vindo daqui de cima pra cá. E aí, desse ponto pra cá, onde ela vai encontrar com o 12, 13 que veio lá de cima, tá? Então, aí uns 3 centímetros tá bom. E aí, a gente vai juntar numa leve curvinha. Feito isso, aqui a gente também, se quiser, pode dar uma arredondadinha, tá? Pode, mas só se achar que ficou muito bicudo lá, tá? Essa arredondadinha é para ele cair certinho no braço, porque esses 12, 13 centímetros, eles vão olhar para baixo. Se a gente nota que ele ficou muito bicudo lá, ele vai ficar se levantando aqui, ó, tá? Inclusive, nesse modelo, ele tá se levantando, tá? Olha só. Olha ali. Claro que tem o volume do babadinho, tá? Mas a própria peça, deixa eu ver se nas costas, olha só. Não sei se dá pra ver bem, mas quem é modelista vai observar isso, tá? Na própria peça, antes de chegar no babadinho, ele já tá mais levantado. É normal nesse modelo de manga, tá? Ela não vai ficar bem certinha, tá? Mas pra dar uma corrigida nisso, pode dar uma leve curvadinha lá, tá? Então, ele subiu, cresceu, só que só aqui na pontinha a gente pode dar uma caidinha e junta aqui. Então, a nossa parte de cima do vestido é isso aqui, ó. Vamos lá. Decote rebaixado, ombro, abertura da minha manga, a lateral do meu corpo, centro da frente e o recorte aqui. Essa é a parte de cima do meu vestido. E aí, eu vou copiar essa parte de cima num outro papel, tá? E posso ampliar ela. O que que acontece? Eu posso deixar ela assim, tá? Ela não tá costurada nenhuma pence, ela não vai ficar ajustada. Mas ela ainda não ganhou folga, ela ganhou um pouquinho de folga só na região da manga. Mas o meu corpo aqui não ganhou folga, continua do tamanho da base, tá? Então, olha só, ele é bem, repara como ele é bem soltinho, né, do corpo, tá? Então, a gente pode, ó o dedo todo pintado, a gente pode ampliar um pouco essa região. E aí, como é que a gente faz? Vai cortar, cria aqui, ó, linha. Não precisa muito lá, porque a gente já mexeu nessa região aqui, tá? Corta de baixo pra cima, sem despencar nesses pontos. E abre um pouquinho. Vamos lá. Meu desenho feito rápido. Olha só. Decote, centro da frente, o meu ombro, a minha cava, lateral e a parte de baixo. Marquei onde eu quero cortar, tá? E aí,
eu não quero dar volume aqui em cima, nem no meu decote, nem no meu ombro. Eu quero dar volume aqui, no meu corpo. Essa parte é onde vai juntar com o recorte, né? Tá? Então, olha só. Eu vou cortar deixando penduradinho lá em cima. Ai, despenquei. Ó. E aí a gente abre, ó, sem mexer esses pontos aqui de cima. A gente abre para inserir esse volume. Aqui onde tá aberto é volume, é tecido que a gente tá aumentando. Olá, boa noite! Tá? Onde tá aberto é tecido que a gente tá aumentando. Então, esse molde vai ficar... Olha só. Vai ficar assim. Aí cresceu aqui. Cresceu aqui. Ele vai abrir aqui embaixo, tá? Ele vai ficar bem maior aqui embaixo. Tá meio feio esse meu desenho, né? Mas deu pra entender, né? Acho que deu, espero que tenha dado. Tá? Então ele vai abrir... Deixa eu tentar desenhar melhor aqui. Centro da frente. E aí ele cresce. Vai dar uma caidinha assim. Vai fazer a lateral aqui. Vai fazer a manga. Vai pegar o ombro. E o decote. O corpo cresceu. Repara que essa medida aqui vai ficar bem maior, porque a gente abriu. Bem maior do que era antes lá na base, tá? Então, a gente tem que ver. Se a minha base antes tinha 20 centímetros, né? Do centro até a lateral, agora ela tem 40, por exemplo. E isso aqui é só metade do meu corpo. Eu tenho mais o outro lado, esse é só o meu lado direito, o outro lado mais 40, então. Vai ser 80. Tô chutando medida aqui, tá? E essa, então, é a parte de cima do meu vestido. E aí, o que a gente tem que fazer pros babadinhos, tá? São só tiras de tecido. Esse modelo, ele é muito bom quando tu tem um monte de tecido que não tem altura, que não dá pra fazer uma peça inteira. Porque de altura a gente vai precisar pouquinho. A gente só precisa de largura, tá? Então, a altura do nosso próximo babado aqui, se o nosso vestido tem 90, essa parte de cima aqui tem 30, eu vou dizer que o outro babado aqui também vai ter 30, tá? E aí, ele é só uma faixa reta de 30 centímetros de altura, com essa medida que eu tenho aqui em cima, mais o tanto que eu quero franzir. Então, se a minha medida aqui em cima era 40, eu tenho que aumentar mais o tanto de franzir. Então, eu vou dizer, por exemplo, que aqui em cima tem que ter 70, tá? E se eu tenho aqui pro outro lado, tá? E se eu não quero, olha só. Ele não tem nenhuma costura aqui no centro da frente, tá? Então, essa faixa é inteira. Se a gente tinha 70 centímetros de um lado esquerdo, essa faixa tem que ser inteira, então ela vai ficar com 1,40 m, tá?
Isso que eu tenho que cuidar para não ultrapassar a largura do tecido. Ou então eu tenho que fazer emenda, tá? Então, aqui é centro, isso aqui vai duplicar. Como é que eu sei o quanto eu vou aumentar? Que aqui era 40 e aqui é 70. Como é que eu sei o quanto que eu vou aumentar? Vai depender do teu gosto, vai depender do teu tecido. O que que tu tem que ter em mente? Se o teu tecido é mais pesado, mais grosso, tu não precisa aumentar tanto, tá? Porque só um pouquinho de acumular, ele já vai fazer gominhos, ele já vai dar esse efeito de franzido. Agora, se o teu tecido é muito fino, muito leve, muito, né, esvoaçante, aí vai ter que aumentar um monte. E aí, se vai ter que aumentar um monte, não tem largura suficiente no tecido. E aí tem que fazer emenda, é normal de fazer emenda, tá? Tem que cortar mais vezes essa faixa. Lembrando que isso aqui é frente, tá? Tem costas também. Então, fiz isso. E aí eu vou dizer então, né, no momento que eu vou costurar, que eu vou ter que franzir esses 30 centímetros de diferença. Acabou que as medidas que eu dei exemplo aqui ficou tudo parecido, espero que não confunda, ficou tudo 30, 40, mas vamos lá. Esses 30 centímetros é o que vai ficar franzido, porque 40 eu tenho que encaixar aqui, tá? Então eu já tenho 30 de altura mais 30 de altura. A minha outra faixa, aqui embaixo, tá? Eu vou dizer que ela tem uns 40 centímetros, eu vou colocar uma medida diferente. Vou colocar uma outra faixa aqui e ela vai ter 40 centímetros de altura. Essa faixa aqui, ela vai ter que ter esse tanto aqui de baixo, porque ela vai costurar aqui, mais o tanto de franzir. Então, se aqui a gente tinha 70, ela vai ter que ter 100. Ou 110, ou, né? E aí, provavelmente, eu vou ter que fazer uma emenda. E se eu colocar mais uma faixa lá embaixo, a mesma coisa. Sempre a faixa de baixo tem que ter a medida do de cima mais o tanto de franzir. Esse molde vem embaixo desse. Então, ele tem que ter essa medida mais o tanto de franzir. Esse molde vai costurar nesse. Então, tem que ter essa medida mais o tanto de franzir. Tá? E se a gente criar mais uma camada, mesma coisa. A quantidade de camadas é vocês que vão dizer conforme, né, vocês quiserem, tá? No caso aqui, ele tem 4 camadas. Tá? Tem a parte de cima, que é a da base, essa e tem outra aqui embaixo, ó, que é mais estreitinha. Então, pode fazer assim, então, por exemplo, aqui 30, né, 40, e aqui 10, 15, 20, enfim, tá? Só tem que lembrar que o comprimento todo, ele vai vir do ombro até aqui embaixo. Esse aqui, então, tá? Repara que a parte de cima, ela não fica franzida, ela só fica solta do corpo. É esse molde de baixo que faz os gominhos. Sempre que a gente fala em franzido, é num acúmulo de tecido, que são esses gominhos, tá? Então, essa camada que tem esses gominhos. Então, essa camada tem a medida do azul, que aqui no caso a gente colocou que era 40, mais o tanto que eu quero que fique repolhudinho, tá? Então, por isso, eu acabei cortando essa faixa com 70. Só que a faixa, ela é reta. Ela vai ter a mesma medida, em cima e embaixo, tá? Para poder dar o efeito. Então, essa faixa, ela tem 70, tanto aqui como aqui. Então, esse pedaço aqui de baixo, ele vai ter que ter os 70, porque vai costurar no de cima, mais o tanto de franzir. Por isso que ele ficou com 100. E aí, como eu falei pra vocês, lembrando que isso aqui é metade do corpo, então eu tenho que espelhar. Esse meu corpinho aqui, que é a parte da minha base,
Essas medidas de franzido que eu coloquei, vocês têm que analisar o tecido que vocês vão fazer, tá? É muito importante, não adianta só copiar a medida que eu botei aqui, porque dependendo do tecido que vocês tiverem, pode dar bom, pode dar ruim, tá? Se for um tecido grosso, essa medida que eu coloquei aqui já é muito. E se for um tecido bem leve, aí pode ser que seja bom ou até que tenha que aumentar, tá? Então tem que analisar isso. Quando eu falo grosso, não é de inverno o tecido, tá? Mas é que tem um caimento pesado, né? Que tu toca, ele já faz a forma que tu quer. Quando o tecido é muito leve, ele escorrega, né? Ele não para, tá? E quando o tecido é pesado, tu puxa e ele fica, ele dá a forma que tu quer, tá? Quando eu falo pesado é nesse sentido. O leve, ele vai, tá? E aí ele não para. Então por isso a gente tem que dar tecido para tentar que ele faça o efeito que a gente quer, tá? Então, minha parte da frente vai ficar decote, ombro, meio caidinho, cava, lateral do corpo, uma leve subidinha. Essa é a minha frente, tá? Então, vamos dizer que tudo isso aqui tenha 40 ou 80, enfim, tá? E aí, essa parte de baixo tem que ter essa medida mais o tanto de franzir, tá? Mesma coisa aqui. Para as costas, é tudo igual que a gente fez. Tudo igual que a gente fez, tá? O tanto que eu abri no meu decote, que eu afastei, eu tenho que afastar nas costas. O tanto que eu subi no ombro, eu tenho que fazer nas costas. O tanto que eu saí do ombro, eu tenho que sair nas costas. O tanto que eu desci na cava, eu tenho que descer nas costas, tá? O tanto que eu saí, né, da lateral para fora, também. O tanto que eu marquei de lateral até o meu centro, tudo igual nas costas. O que vai mudar? Que aqui a gente tem uma abertura. Tá vendo? E essa abertura é para facilitar a passagem do pescoço, para não deformar o tecido, tá? Aqui tem um tamanho suficiente para passar a cabeça, mas, tá? Para não deformar o tecido, enfim. A gente faz essa abertura e também já dá um charmezinho. Então, o que acontece? Essa primeira parte das costas, tá? Ao invés de espelhar, de fazer inteiro, a gente não vai ter inteiro, a gente vai ter só metade. E ela vai ser cortada 2 vezes, porque aqui vai estar aberto. Ele é aberto e só prende, não sei se tá aparecendo, e só prende com um botãozinho lá em cima. Se vocês não quiserem deixar tudo isso aqui aberto, toda essa parte que tá aqui aberta, né, essa parte do azul, vocês vão limitar. Dessa parte aqui pra cima, aí eu vou costurar esse tanto. E daqui pra cá ela vai ficar aberta, presa só com um botãozinho. Tá? Pra quem quer fazer o babadinho aqui na manga, esse babadinho vai ser o quê? Eu vou ver qual é a medida, circunferência dessa minha cava, tá? E quando eu falo a circunferência, a medida inteira de frente e costas. Então, por exemplo, na minha frente eu tenho 12 de altura e nas costas eu tenho 15. Então, isso vai me dar 27. Isso? Tá? 27. O que eu vou fazer? Vou criar, mesma coisa, uma tira. 27 é o tamanho que eu preciso para costurar na minha cava. Eu tenho que inserir o tanto de franzir. Então, 27 mais o quê? Mais 20 para franzir? Sei lá. Então, vai ser 47. Esse babadinho, ele é bem micro, tá?
tá? A altura dele é bem de piniquinha, tá? 2, 3 centímetros. Bem pequenininho. O que a gente vai fazer? Vai só determinar o dobro. Então, por exemplo, se eu quero que ele fique pronto com 2, eu vou cortar essa tira com 4 centímetros de altura. Que é para fazer... Olha só. Tenho 47, que é 27 da minha cava, mais 20 de franzir, por 4 de altura, tá? E eu dobro e vou franzir e vou costurar na minha cava. E aí aqui, ó, ficou dobrado, ou seja, já dei o acabamento, tá? Pro tecido não ficar desmanchando, certo? Nesses babadinhos aqui, é só uma tira, porque esse costura nesse, né? Só lá no último que eu tenho que inserir um pedacinho de bainha, tá? Que daí a gente vai, sei lá, se ele tinha 40, a gente vai fazer com 42, porque 2 vão virar pra bainha, tá? Ou 1, né? Enfim. É isso, acho que falei tudo desse modelo. O mais importante é isso, assim, né? Entender que esse pedaço vai unir nesse, esse vai unir nesse. Eu tenho que determinar um tanto a mais pra franzir, tá? Lembrando que o tanto que eu coloco para franzir nesse de cima, não obrigatoriamente tem que ser igual no de baixo, tá? Então, por exemplo, aqui eu aumentei 30. Aqui eu não tenho obrigação de aumentar 30. Eu posso querer um modelo que embaixo tenha mais franzido, então eu vou aumentar 50, tá? Vocês que vão definir isso conforme o gosto de vocês. Agora, não, isso vai me confundir, eu sei lá, faz 30, 30. E essa medida é um chute, não significa que vocês tenham que fazer essa medida, tá? Repito, pensem no modelo de vocês. Se for bem fininho, essa medida pode botar tranquilo. Agora, se ele tiver, se ele já tiver um pezinho, né? Olha só, esse meu aqui, não é que seja pesado, mas ele é armado, né, ó. Eu jogo ele pra cá, ele fica, ó. Tá? E ele arma. Então, esse meu tecido, por exemplo, eu não precisaria aumentar tudo isso. Porque aí ele ia ficar muito repolhudo, porque ele é armado, ele é pesado, ele... Né, que seja, o pesado aqui, eu não sei se eu tô sabendo explicar. Mas ele fica, tá? Ele não é muito esvoaçante, assim, que não para. Quando o tecido é muito leve, muito escorregadio, assim, ele não para, tá? E aí tu tem que botar muito volume pra ele dar o efeito que tu quer, tá? Isso, eu acho que é isso. Pensar na medida, pensar no modelo, entender que um gruda no outro. Trabalhamos a cava, trabalhando o decote, abertura nas costas. Deixa eu olhar aqui de novo, ver se eu esqueci alguma coisa. Babado da manga. É isso. É isso. Finalizamos mais um. Foi. Façam esse vestido lindo e depois me mostrem, tá? Brinquem de misturar as cores, brinquem de misturar o tamanho dos babados, aproveita o tecido que tu tem em casa, porque esse vestido é ótimo para fazer exatamente com aquele tecido que... Ai, que bom, que bom! Esse vestido é ótimo para fazer com aquele pedaço de tecido que a gente não sabe o que vai fazer com ele, tá? Porque não tem altura, aproveita para esse daqui, tá? Que bom, que bom! Ai, de nada! Logo eu volto e vocês podem me mandar, tá? Manda ali no meu direct sempre, tem um modelinho que quer que a gente trabalhe aqui,
me manda ali as imagens que a gente vou selecionando e a gente trabalha aqui, tá bom? A gente faz junto, tá? É isso. Um beijo, beijo, beijo e logo eu volto mais. Beijo, até!